Tak ještě jednou teďka, maminko. Uráž, silně. Hodně musíš se snažit. Tlač. Tchecoslováquia, 4 de maio de 1921. Nasce a menina Dana Edita Fischerova. Podívej se, jak je krásná. 15 anos depois, a Alemanha invade a Tchecoslováquia. E Dana participa da resistência aos nazistas. A família de Dana é capturada pelos nazistas e levada para os campos de extermínio dos judeus. 1941. Durante a Segunda Guerra Mundial, Dana foge para a Itália e vai trabalhar no teatro. Durante uma turnê, ela conhece o militar Ettore Muti, um líder fascista, e se apaixona por ele. Dana vai viver com Ettore em Roma. Em 1943, os dois fazem uma viagem pelo interior da Itália quando sofrem uma emboscada de um grupo antifascista. Prendilo! Fascista! Mettili con la fiazione! Zitto! Zitto, tu non ti mi aspetta! Fascista! 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 Zitto, se non ti ammazzo! Sparare de costa! Sparare! Ettore Muti é morto e Dana é presa. A mim me parece que a Dana Tefé era um agente duplo. Ela tinha a facilidade de ir para a cama com oficiais, com pessoas do serviço secreto, então ela passava serviço de um para o outro. Mas sem... Eu acho que a finalidade dela era só ganhar dinheiro mesmo. Ela não tinha nenhuma ideologia. Espanha, março de 1944. Dana se casa com o dentista espanhol Alberto Dias. 4 anos depois, ela se separa e vai para o México. Em 1951, Dana chega ao Brasil e conhece o diplomata e corredor de automóvel Manuel de Tefé. 6 meses depois, Manuel de Tefé e Dana vivem uma paixão fulminante e se casam. Dana passa a se chamar Dana de Tefé. E era uma gatíssima, linda. Você vê, ela fascinava no ambiente, ela entrava e dominava as atenções de todos. 10 anos depois, já separada de Manuel de Tefé, Dana se envolveu num grande mistério. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre os crimes que marcaram o país. Agora você vai ver um caso que mobilizou a opinião pública durante muitos anos e que até hoje permanece um mistério. No dia 29 de junho de 1961, Dana de Tefé saiu para fazer uma viagem do Rio de Janeiro até São Paulo, acompanhada do advogado Leopoldo Heitor de Andrade Mendes. Dana nunca mais apareceu. Leopoldo Heitor afirmou sob juramento que ela foi sequestrada. Mas na época o Ministério Público afirmava que ele teria matado Dana para ficar com os bens dela. Minha tese foi sempre a de que a Dana foi sequestrada. Numa viagem levada para fora do Brasil. A verdade que salta dos autos, que emerge dos autos, é que ele é responsável pela morte dela. Por quê? Quem fala a verdade dá sempre uma versão retilínea, uma versão única do fato. E ele contou pelo menos 3 histórias bem distintas uma das outras. Nós só provamos que o cadáver desapareceu nas mãos dele. A justiça entendeu que Leopoldo Heitor era inocente. Entre 1963 e 1971, ele enfrentou 4 julgamentos. Foi condenado no primeiro a quase meio século de prisão, mas foi absolvido nos outros 3. Esse caso, Leopoldo Heitor,
Dana de Tefé, é um conjunto de absurdos que levou a uma não solução. E além de tudo isso, ainda Leopoldo Heitor ficou preso por 9 anos. Mas ele era inocente, o júri disse que ele era inocente. Então, como uma pessoa inocente pode ficar presa tanto tempo? Aqui, no 10º andar do edifício Massília, na praia de Botafogo 132, morava Dana de Tefé. Rio de Janeiro, 29 de junho de 1961. À tarde, Dana se prepara para viajar. Ela está com a amiga Malisa. Segundo o depoimento de Malisa, a polícia e a justiça, foi assim que tudo aconteceu. Mas, será que eu levo meu colar de pérolas ou é exagero? Imagina que exagero, coisa nenhuma. Onde é que você tá com a cabeça? Desembarcar em Roma sem seu colar predileto? Não, mas eu vou ficar uns dias em São Paulo. Daí, minha filha. São Paulo não dá muito chique ultimamente. O que você acha? Ah, Talindo, eu só não entendi uma coisa, viu? O quê? Por que vocês não vão de avião? Eu sei que você detesta viajar de automóvel. Ah, imagina, o Leopoldo insistiu. Ele vai a Brasília depois. Olha, nossa, ele deve gostar mesmo de dirigir, hein? É verdade. Ai, Malisa, eu tô tão insegura. Você acha que eu sirvo pra representar a Olivetti na América Latina? Fala a verdade. Não, você serve pra representar qualquer empresa em qualquer lugar do mundo. Ai, uma moça fina, educada, inteligente, culta. Você fala 6 idiomas, Dana. Ah, isso não tem em qualquer lugar, não. Que é ótimo. Principalmente aqui no Brasil, é verdade. Meu Deus, Leopoldo tá chegando. Ele estava cuidando de arranjar um emprego para Dana de Tefé. Esse emprego seria na Olivetti. Pensei que a minha cliente estivesse atrasada. De jeito nenhum. Pontualidade britânica. Oi, Leopoldo. Malisa. Tudo bem? Não vai me dizer que você vai com a gente? Não. Eu adoraria. Imagina. Mas eu adoraria que se fosse eu pudesse me dar uma carona até em casa. Ah, mas claro. Será um prazer. O advogado Leopoldo Heitor trabalha no escritório do criminalista Oscar Stevenson, que cuida dos bens da riquíssima família Tefé. Você quer o seu? O doutor Stevenson? Obrigado. Leopoldo Heitor era um rapaz inteligente, mas muito ambicioso. Ambicioso por fama e por fortuna. Fama ele fez. Fortuna relativa. Poderia ter feito muito mais. E Dana de Tefé foi uma cliente que realmente se apaixonou por ele como advogado. E era muito amigo de Dana. Nunca ouvi nada. É lindo dizer amante de Dana. Seria muito honroso para mim ter sido amante dela, mas não fui, não. Entendeu? Mas não fui. Inclusive, ela era mais velha do que eu. Em 1956, quando Manuel e Dana se separaram, Stevenson passou a cuidar dos interesses de Manuel e Leopoldo, dos interesses de Dana. Tinha o melhor relacionamento possível com toda a família, inclusive com o Manuel de Tefé, o corredor, que era marido de Dana. Os dois se separaram e eu era o ponto de ligação entre os dois. É do casal que briga, não quer ver a cara do outro, sabe como é que é, né? Eu é que era, amortecia, tal, as coisas, etc. Pronto. Com essa procuração, eu posso processar a firma que transportou e danificou os seus móveis. Leopoldo Heitor tornou-se famoso quando apresentou uma testemunha de acusação no chamado crime da Rua Sacopã, nos anos 50. O depoimento causou muita polêmica, mas o réu acabou sendo condenado. Por isso, Leopoldo Heitor ganhou o apelido de advogado do diabo. Embora Leopoldo Heitor já tivesse sido processado por peculato e estelionato, Dana de Tefé confiava totalmente nele. Eu sabia dos trabalhados dele, né? E ela, não, ele é muito bom, não sei o quê. Eu defendia sempre ele. Mais alguma coisa? Claro que não. Então vamos. As malas? Ah, por favor, Leopoldo, você podia pegar pra mim aqui no quarto. Amor, você olha o apartamento pra mim. Claro. Mas eu só dizer, você tenha cuidado com esse homem, com esse Leopoldo Heitor, porque ele é um homem perigoso. 8 horas da noite.
Leopoldo, pelo amor de Deus. Leopoldo e Dana deixam Malisa em Não se casa. preocupe que eu vou cuidar muito bem da sua amiga. Ai, que bom. Olha, boa sorte, meu amigo. Uma boa viagem. Cuide-se, tá bom? E olha, a senhora também. Eu volto logo, a senhora juízo e nada de champanhe antes das 7. Never. Olha o horário, Dana. Ah, vão com Deus. É a última vez que Malisa vê a amiga. Nesta foto, Malisa mostra onde Leopoldo Heitor a deixou antes de partir com Dana. As simulações que você vai ver agora são baseadas nos depoimentos que Fábio Tepedino, Vera Regina Mendes, a Verinha, ex-mulher de Leopoldo Heitor, e o médico Joêmio Dias deram à polícia e à justiça. Na manhã do dia seguinte, o dentista Fábio Tepedino, cunhado de Leopoldo, recebe um telefonema. Consultório dentário. Um minuto, por favor. Telefone pro senhor. Pois não? Fábio, é a Verinha, mulher do Leopoldo. Oi, Verinha. Desculpa estar te incomodando essa hora, mas eu preciso que você dê um pulo na minha casa. Aconteceu alguma coisa? Fábio. Meu Deus. O que aconteceu, Leopoldo? Eu fui assaltado na Dutra, Fábio. Você estava sozinho? Sozinho. Cuidado. Ela está alojada superficialmente, a extração simples. O cunhado leva Leopoldo Heitor até um hospital. Será que eu posso ficar com a bala? A Verinha teria dito pro Dr. Oscar Estives que ele voltou naquela noite, pela noite seguinte, eu não me lembro bem, baleado na perna. Tinha sido socorrido num hospital aí e tinha chegado em casa com um lençol todo sujo de sangue. Leopoldo Heitor pediu ao médico que não comentasse com ninguém o ocorrido. Ele preencheu a ficha de atendimento do hospital como Heitor Mendes. A justiça chegou ao ponto de processar o meu cunhado que me levou até o hospital e o médico que me operou. A coisa foi tão ridícula, entendeu? Foi tão ridícula que a denúncia está lá até hoje. Também não tornaram ser feita a denúncia não, ficou lá, ué. Ué. Segundo o depoimento de Malisa, alguns dias depois, ela está supervisionando a reforma do apartamento da amiga Dana de Tefé quando Leopoldo Heitor chega. Naquele momento, segundo o depoimento de Malisa, Leopoldo Heitor contaria a primeira versão do que teria acontecido com Dana de Tefé. Malisa. Leopoldo, mas o que aconteceu? Uma bobagem, uma brincadeira de mau gosto. Os meninos estouraram uma cabeça de negro do lado da minha perna, acabei machucando mais. Cabeça de negro? Uma bomba com artefatos, pedra, coisa assim. Mas e Dana? Onde é que ela tá? Como é que foi a viagem? Malisa, você não imagina o que aconteceu. Vamos tomar uma água. A primeira versão de Leopoldo Heitor. Como é que é? Esse seu olho é... Ah, esse eu adoro. Não é bom? Logo depois que deixamos você em casa, Malisa, a gente pegou a estrada. Foi uma viagem tranquila, chegamos em São Paulo de madrugada. No dia seguinte, a gente foi até um café que ficava perto do hotel. E de repente, apareceu um senhor distinto, com uma aparência de estrangeiro, e veio falar com Dana. Rodolfo. Não existe. J'ai trouvé ma carrière na Chico. J'ai frase. J'ai vazio. C'est ma dobrze. Existe a história. Por favor. O que aconteceu, Dana? Ele disse que a minha mãe tá viva. Que ela mora num asilo em Praga. Que maravilha. Eu quero ver minha mãe, Leopoldo. Eu quero encontrar com ela. Eu não acredito. Eu também fiquei desnorteado, mas ela estava agitadíssima. Disse que o homem era um amigo de família lá dos campos de concentração e que tinha encontrado a mãe dela num asilo. Essa história é a coisa mais incrível que eu já ouvi em toda a minha vida. Daí ela decidiu imediatamente embarcar. Mas embarcar pra onde? Pra Tchecoslováquia. Ela foi pra Tchecoslováquia? Tentei demovê-la da ideia, mas não consegui. Com que dinheiro que ela foi pra Tchecoslováquia? Aí é que está. O que aconteceu? Ela me escreveu uma carta
Disse que queria que eu vendesse o imóvel dela de São Paulo e também algumas joias, que precisaria de muito dinheiro para tirar a mãe do tal asilo. Nós sabemos que até hoje ele nunca foi à Europa buscar a Dana porque ele sabia que ia perder tempo. Dias depois, Leopoldo Heitor procurou Marisa com uma nova carta, supostamente escrita por Dana de Tefé. Dana pedia mais dinheiro. Marisa começou então a desconfiar de que alguma coisa estava errada. Olha aí. Tá aí esse apartamento todinho pra vocês brincarem. Vamos lá. Toma aqui. Leopoldo, a mulher dele, Verinha, e os 2 filhos se mudam para o apartamento de Dana de Tefé. Com uma procuração, Leopoldo Heitor vende o apartamento de Dana de Tefé. Nessa procuração, no final, onde estava um ponto, aparece uma vírgula e dando a ele poderes para vender, receber da quitação de tudo, todos os bens dela. Aí é que foi o jogo, aí é que foi a cartada importante do plano dele. Segundo a promotoria afirmou na época, 9 meses depois do sumiço de Dana, Leopoldo Heitor já tinha embolsado 25 milhões de cruzeiros com a venda dos bens de sua cliente. O equivalente hoje a R$500 mil. Foi quando o advogado Oscar Stevenson, para quem Leopoldo já tinha trabalhado e que era como um pai para ele, resolveu procurar a polícia e um grupo de jornalistas para dar a sua versão sobre o que teria acontecido. Deu todos os tempos, todos os prazos para que Leopoldo revelasse a verdade. Como ele sentiu, ele próprio, que Leopoldo havia dado sumiço em Dana de Tefé, ele fez um relatório minucioso explicando a saída deles do Rio de Janeiro e a convicção que ele já tinha naquela altura de que o réu era o autor do homicídio. O delegado determinou que fossem investigados os consulados, as companhias aéreas e a polícia marítima, para saber se Dana de Tefé teria viajado para fora do país. Não existia nenhum registro. Dana de Tefé não poderia sequer ter ido embora do Brasil, porque o passaporte dela estava no processo. A investigação também revelou que Dana nunca tinha sido convidada pela Olivetti para assumir qualquer cargo na empresa em São Paulo. Diante dos fatos, o delegado procurou a justiça. Leopoldo está passando uns dias na casa da sogra, no bairro de Laranjeiras. Ele sai para comprar jornais com o filho quando é abordado por 6 homens. Ele costumava dizer que foi violentado, foi apanhado de uma forma ilegal pelo delegado da ocasião. Pode ser, eu não quero discutir esse aspecto, eu admito até que tenha sido. Leopoldo foi interrogado num barraco na praia de Mauá, em Magé. Enquanto isso, a mulher dele, Verinha, dava queixa do sequestro do marido. Ela usava as joias de Dana de Tefé. Leopoldo Heitor depõe diante do delegado Richard e de jornalistas. É quando ele conta a segunda versão para o desaparecimento de Dana de Tefé. Vocês querem a verdade. Então eu vou contar o que realmente aconteceu. A segunda versão de Leopoldo Heitor. Como é que é? Esse seu olhar. Ah, esse eu adoro. Tá bom? Quando encontro eu falo de umas coisas que não posso ver. A gente já tinha parado para tomar café e comer alguma coisa. Até aquele momento era uma viagem tranquila, sem maiores contratempos. De você. Que fumaça é essa? Radiador, mas é um probleminha que eu resolvo, não se preocupa não. Certeza? Por volta de 10 da noite, eu notei que meu carro estava com problema. E parei no acostamento da estrada. Doutor? Mas não? Você não quer uma ajuda aí, não? Não, muito obrigado. Eu já terminei tudo aqui. Você não quer nem uma lanterna? Não precisa. Eu já terminei. Então só passa a carteira. Que isso? Eu te encho de bala. Não, fica tranquilo que eu vou pegar a carteira. Tá? Fica tranquilo, vou pegar, ó.
aconteceu? Eu tô morrendo. Não, calma. Calma que eu vou te levar pro hospital. Calma. Isso. Eu queria levar Dana para um hospital em Piraí. Mas quando nós entramos na cidade, eu notei que ela estava morta. Decidi então levá-la para o Rio. No caminho eu percebi que se eu chegasse com o corpo de Dana no Rio de Janeiro, eu seria acusado de assassinato. Desde o caso da Sagopunk eu não tive mais paz. Além do mais, eu estava muito fraco, tinha perdido muito sangue. Então eu resolvi procurar um amigo e pedir que ele sepultasse o cadáver de Dana. E foi o que ele fez. Quem é o amigo, ele não revela. Onde foi sepultado, ele diz que não sabe. Eu vou te perguntar de novo. Quem é esse homem? Delegado, isso eu não posso dizer. E onde ele escondeu o corpo? Só ele sabe. O fato, delegado, é que depois desse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. E prometi, podem escrever, prometi a mim mesmo que iria usar o dinheiro de Dana para criar uma escola agrícola para menores abandonados. Leopoldo foi preso, acusado de ter matado Dana para roubá-la. As evidências contra ele eram muitas, mas faltava a peça principal, o corpo de Dana de Tefé. Há 10 meses ninguém tinha notícias dela. Foi quando surgiu um fato novo. Os policiais prenderam o lavrador Francisco da Silva, o Chico, que trabalhava no sítio de Leopoldo Heitor há mais de 10 anos. Chico conta à polícia que na noite do desaparecimento de Dana de Tefé, ele ouviu tiros vindos da casa de Leopoldo. E no dia seguinte, o seu patrão pediu para ele fazer um serviço no cemitério da igreja da Fazenda da Grama. Tá, Chico. Tudo bom? Gostei de ver, em pontualidade. Lembra do meu amigo, o Hélio? Como vai, seu Hélio? E qual é o serviço, seu Leopoldo? Eu preciso que você enterre um corpo. Chico leva os policiais até o cemitério e mostra o local onde teria enterrado o corpo. Eles encontram um moçado. Os peritos confirmaram que se tratava de uma ossada de mulher. Para a polícia era o esqueleto de Dana de Tefé, mas o exame revelou que se tratava de uma mulher negra. A defesa de Leopoldo Heitor afirmou que Chico era um desequilibrado. 2 dias depois, a justiça tentou ouvir o lavrador, mas ele nunca mais foi encontrado. Eu não quero fazer nenhuma acusação extra, mas, pelos antecedentes do réu, eu sou forçado a admitir que ele talvez tenha dado cabo ao Chico da Silva. Um sumiço. Porque pode haver corpo de delito indireto quando há uma prova testemunhal de pessoas que viram, de pessoas que tivessem visto ele atirar, ele matar, e o corpo tivesse desaparecido, haveria o que se chama processualmente corpo de delito indireto. Mas o depoimento era do Chico Viola, que era um maluco. E no caso da Dana Tefé especificamente, né, criou esse detalhe, né, um pouco absurdo, né? Onde está o corpo da vítima? E aí realmente criou uma concorrência. Havia pessoas que cavavam, entendeu, nos seus quintais à procura dos ossos. E houve gente que, por brincadeira ou não, mas chamava a polícia ia lá, examinava, era osso de boi, osso de galinha, osso de cachorro. Mas qualquer ossinho que fosse achado no território do estado do Rio de Janeiro, que incluía a cidade do Rio de Janeiro, né, era logo tido como vai ver que é da Dana Tefé. Mande-o entrar. 11 meses depois, Leopoldo fica frente a frente com o juiz Ulisses Salgado, do Fórum de Rio Claro. Meritíssimo. Dentro do interrogatório, perguntei. Uma última pergunta, sem aquela do Código de Processo, se ele sabia que a justiça estava interessada em saber a verdade do fato. Ele disse, a resposta dele foi: sei sim, senhor, mas a verdade não pode dizer de maneira nenhuma.
Já foi praticamente uma confissão dele, né? Leopoldo fugiu da cadeia. Em seguida, a polícia o recapturou. 1 ano e 5 meses depois do desaparecimento de Dana de Tefé, ele voltou a depor. Sei que Vossa Excelência quer a verdade e Leopoldo apresenta uma terceira versão sobre o sumiço de Dana. Eu e Dana deixamos sua amiga, Malisa, em frente ao seu apartamento em Copacabana. E logo em seguida, pegamos a estrada. A terceira versão de Leopoldo Heitor. Como é que é? Esse seu olhar... Ah, esse eu adoro. Não é bom? Quando encontro eu, faz umas coisas que eu não posso acreditar. Mais ou menos 10 horas da noite. Até então tinha sido uma viagem sem contratempos, tranquila. Dana, eu acho que tem alguém nos seguindo. Leopoldo, francamente. Não, eu tô falando sério, eles estão se aproximando. Leopoldo, você tem razão. Mas que será? O que é isso? Não, por favor! Não atira! Não atira! Leopoldo, cuidado! Por favor! O que eles querem? Daqui só! Calma! Fica tranquilo! Leopoldo! Não! Dana! Leopoldo! Fui, inclusive, atingido em minha perna direita quando trocava tiros com estes homens. Ele pretendia com isso dizer que ela estava sendo perseguida pelos nazistas da guerra ainda ou pelos comunistas da Tchecoslováquia. 5 indivíduos altos, louros, fortes, e sequestraram, tiraram a Dana do carro à força. Eles seguiram em direção a São Paulo e eu regressei ao Rio de Janeiro para pedir ajuda. Foi quando procurei o professor Oscar Stevenson, que me aconselhou a ficar calado. Depois recebi um telefonema de Dana pedindo que eu não bulisse no assunto. Mesmo assim, eu investiguei através de um escritório internacional e descobri que ela estava em Praga com um passaporte falso com o nome de Ludmila Fischer. Então, por aí se vê que ele não contava a verdade. Se ele contava 3 verdades, ele não contava nenhuma verdade. Essa aqui era a realidade. 3 verdades, nenhuma verdade. Esta é a opinião do promotor Ivanir Gussen sobre as versões de Leopoldo Heitor para o sumiço de Dana de Tefé. Em dezembro de 1962, Leopoldo fugiu novamente. Mesmo foragido, ele foi condenado a 49 anos de prisão. A Dana é um personagem, se a gente for analisar bem, é um personagem de ficção, entendeu? Então ele vem com toda essa carga, né, que influenciou o imaginário do povo brasileiro. Chegou aqui, desaparece. Desaparece levado por quem? Por o Leopoldo Heitor, que já tinha também um passado lá atrás, o advogado do diabo, o caso do Alfonsine, enfim, juntou fome com vontade de comer. E o caso dela cresceu. Para o Ministério Público, Leopoldo Heitor convidou Dana de Tefé para uma viagem a São Paulo e matou-a para roubar. Na ação foi ferido com um tiro, disparado por ele mesmo. Em agosto de 1963, Leopoldo foi recapturado na fronteira com o Uruguai. Mesmo preso, Leopoldo Heitor questiona na justiça a condenação. Em dezembro de 1964, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anulou a sentença do juiz Ulisses Salgado e mandou o Leopoldo Heitor a novo julgamento. Desta vez, seu destino seria decidido pelo Tribunal Popular. 7 homens do povo iriam dizer se Leopoldo Heitor era culpado ou inocente. A polícia recebe denúncia de que o corpo de Dana estaria sepultado num chiqueiro, no sítio de Leopoldo Heitor. Os policiais encontram a ossada de uma mão direita com as unhas pintadas, mas não é possível provar que é de Dana. A primeira vez que Leopoldo Heitor enfrentou o júri popular foi em Rio Claro, no interior do Rio de Janeiro. Na pequena cidade, Leopoldo Heitor tinha um sítio e era considerado por todos como um advogado sempre disposto a ajudar os mais necessitados.
Trata-se, portanto, de um confronto entre a legalidade... A acusação fica por conta do promotor César Farias. Ele afirma que a cidade de Rio Claro precisa fazer justiça e condenar Leopoldo Heitor. do acusado. O próprio Leopoldo Heitor assume a tribuna para se defender. Essa acusação. Um cipoal de infâmias e calúnias assacadas por meus perseguidores. Homens cuja idoneidade foi maculada por diversos, repito, diversos atos criminosos e ilícitos. Provas. Não há. A verdade, meus senhores, é que minha cliente, Dana de Tefé, foi sequestrada. Por quem? Não sei. Qual o motivo? Desconheço. Leopoldo Heitor foi absolvido de todos os crimes. O promotor apelou e pediu a anulação do julgamento. A televisão entrou na sala secreta, que é a sala em que os jurados votam, onde devem ficar os jurados e juiz apenas. Como a televisão focalizou, isso ensejou o motivo à anulação do julgamento. Leopoldo Heitor volta para a prisão para aguardar o resultado do recurso. Até janeiro de 1971, ele ainda será submetido a 2 novos julgamentos, os 2 em Rio Claro. Em ambos, ele é absolvido. Bora. Eu tinha quase a convicção de que o condenaria pelas provas dos autos. E tinha quase a convicção de que não o condenaria pelo cenário que se instaurava naquele local, naquele momento. Eu pedi porque, em primeiro lugar, em Rio Claro, ninguém ganharia aquele júri. Para os jurados de Rio Claro, Dana de Tefé era quase uma personagem de ficção. Absolvi lá, eu não conhecia nem ela, nem ele. Eu ainda conhecia de vista, ela nem cheguei a conhecer. E uma hora ela mostra uma mão, outra hora mostra uma xícara, essa aqui é Dana de Tefé. Isso aqui, eu vou lá saber que será dela? Quer dizer, não. Eu fiquei em dúvida, porque isso aí a gente não sabe. Eu não fui na casa dele, não sabia os bens que ela tinha, né? E nem conhecia ela. Então é difícil você saber, né? A não ser que ele levasse a gente lá na casa dele e mostrasse que aqui estão os bens da Dana de Tefé, está aqui na casa do Leopoldo Heitor. Aí tudo bem, né? Então, se havia dúvidas, então que ele fosse solto. Que eu prefiro que, na dúvida, fique um assassino solto do que um inocente na cadeia. Hoje em dia, se você pensou, vai lá, fica pensando, mas não, naquela época era novo, eu estava doido que terminasse aquele troço lá. Né? O júri estava certo porque prova da materialidade do crime, materialidade é prova de que ele matou um corpo, direto ou indiretamente, não foi testemunhado ou periciado. Esse indivíduo é acusado de uma coisa, vai 3 vezes a júri, é absolvido as 3 vezes no júri, vai ao Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal absolve unanimemente, mantém unanimemente a absolvição que houve. O que há? Depois de 9 anos preso, Leopoldo conseguiu a liberdade definitiva e voltou a advogar no centro do Rio. Separou-se de velhinha e casou mais 2 vezes. Ao todo, teve 10 filhos. O Linha Direta Justiça procurou todos os advogados que defenderam Leopoldo Heitor, mas eles já morreram. Os filhos dele não quiseram gravar entrevista. E Dana de Tefé? Dana de Tefé nunca mais apareceu. Se eu gostasse de manter essa coisa viva, eu já teria até feito filme sobre isso, porque propostas não faltam, né? Leopoldo Heitor morreu de infarto aos 78 anos, no dia 22 de fevereiro de 2001. Está enterrado com ele o maior mistério da história policial brasileira. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com Dana de Tefé. Mor moris omnia solve, em latim se diz, né? A morte absolve a todos.